Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui hoje para dar continuidade a essa série de vídeos curtos que nós estamos fazendo, falando sobre esse assunto aí, falando sobre o medo, que tem tomado conta das pessoas, de toda a população. Para onde você olha, o pessoal com medo de uma ameaça aí a nível mundial. Se você não assistiu ainda os 2 primeiros vídeos, vai ficar aqui na descrição no link para que você possa ir lá acessar, para que você acompanhe. A gente vem falando baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz que Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de domínio próprio. Então é bom você acompanhar para você pegar essa sequência, E a gente já falou sobre isso aqui, olha só, o medo não provém de Deus. Nesse texto deixa muito claro, eu não vos dei, eu não tenho dado a vocês espírito de medo, mas espírito de poder. Então não vem de Deus, a gente já chegou a essa conclusão. E no último vídeo nós falamos sobre da onde vem o medo, Lá em Gênesis 3:10, onde o medo aparece pela primeira vez, Adão, logo após desobedecer a Deus, logo após ser invadido por uma natureza caída. A Bíblia diz, irmãos, esse mundo jaz no maligno. Adão ali, ele teve a sua comunhão com Deus interrompida pelo pecado. E a partir daí, ele se olhando nu, olhando para a sua impossibilidade, a Bíblia diz que ele teve medo. E logo na sequência, quando o medo invade, o medo começa a governar as nossas ações. Rapidamente, ele foi se esconder de Deus. Olha, ouvi tua voz no jardim e temi, tive medo porque estava nu e fui me esconder. Logo foi se esconder. Então não é essa a proposta de Deus para mim e para você, que o medo nos domine as nossas ações. E eu tinha falado que a gente ia começar a falar hoje sobre como expulsar esse medo, mas eu quero falar ainda um pouquinho mais sobre essas ações do medo. A gente falou também da parte clínica do medo, que ele gera estresse, e o estresse prolongado no organismo ali, ele abaixa a nossa imunidade, tudo que a gente não quer é isso. Então agora começando a falar mais um pouco disso, do medo, as causas não, mas os efeitos do medo em nós, na nossa vida, ele começa a governar nossas ações a partir do momento que ele começa a governar os nossos pensamentos, querido. Então, a partir do momento que a gente se depara com uma situação onde a gente não tem solução ou com uma ameaça, e a porta do medo é aberta, ele vai bater na porta, que a gente não pode deixar ele entrar. Mas a partir do momento que a gente deixa ele entrar, ele entra já governando a nossa mente e através dos nossos pensamentos, a gente começa a pensar já nas consequências, de o que vai acontecer, a gente começa a ser governado por esse medo, pavor, e aí começa a governar as nossas ações e começa a governar também as nossas declarações. Esse é o problema, Foi o que aconteceu com Adão, é um camarada que teve medo e foi se esconder, Então nossos pensamentos sempre vão gerar ações. Então se o medo dominar o nosso pensamento, rapidamente ele vai tomar conta e tomar a frente do governo das nossas ações. Esse não é o propósito de Deus, esse não é o plano de Deus, queridos. Eu quero ler com você um texto que ilustra isso muito bem, porque quando o medo começa a governar nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, a gente está fadado a que aquilo venha acontecer conosco na nossa vida. E é isso que a gente não pode fazer. Então eu quero ler com você um texto que ilustra bem isso, está lá no livro de Jó, no capítulo 3, no verso 25, que vai dizer o seguinte, lê aqui comigo. Jó 3,25 diz assim, aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e aquilo que mais me dava medo me atingiu. Olha só o poder do medo. Você conhece a história de Jó, um camarada que o próprio Deus deu testemunho dele, mas a gente vai observar, se a gente olhar cuidadosamente para a história, que algumas atitudes de Jó eram atitudes, ações que ele tomava, que não eram governadas, por uma verdade estabelecida e bem fundada no coração dele. A prova disso é que lá no final da história ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Então, Jó ele foi aperfeiçoado no conhecimento de Deus nesse período. Então, nesse início da história, logo no capítulo 3, a gente entende, pelas suas próprias palavras, que ele não estava tão aperfeiçoado nisso. E aí ele deu uma declaração, olha, o que eu temia me aconteceu. A gente sabe que ele já oferecia sacrifício, mesmo sem ter a certeza do que estava acontecendo com seus filhos. Ações governadas por um temor. E aqui ele diz claramente, olha, o que eu mais temia foi o que me atingiu.
Esse é o problema do medo, querido. Quando a gente deixa o medo dominar, muitas vezes aquilo que a gente mais teme acaba acontecendo, porque ele começa a governar nossos pensamentos, nossas ações, a gente começa a declarar isso e isso acaba se tornando uma realidade. Não podemos permitir que o medo nos governe, que o medo nos domine. Não é esse o propósito de Deus para mim e para você, querido. Se a gente observar no texto de 2 Timóteo, Deus está colocando o seu espírito de um lado e o espírito do medo de outro lado. Olha, eu não tenho dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, isso se opõe. Uma coisa é oposta à outra. O Espírito de Deus é oposto ao espírito do medo. Guarde essa palavra no teu coração. Combata o espírito do medo quando ele quiser governar a tua vida. Não é o plano de Deus. Não permita. Amém, querido? Então, no próximo vídeo, aí sim, a gente vai começar a falar como se livrar desse espírito de medo, como abrir mão desse medo, como não permitir que o medo nos governe. Tá? Eu te peço, deixa o teu like se esse vídeo edificou a tua vida, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, faz o teu comentário, envia, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.